Replay News. Rogerão, voltamos mais uma vez, notícias importantíssimas do nosso saudoso São Paulo. E essa noite são coisas não muito interessantes para São Paulo não, né, Rogério? Saudoso porque o São Paulo está de férias, né, moço? Umas férias de uma forma mais bonita é a nossa intertemporada, né, moço? Rogério, saudoso porque nós estamos com saudade do nosso São Paulo, Rogério. Tá demais, velho. Música. Inclusive com a vitória ontem, né? Com a vitória, não sei como o nosso amigo está vendo, mas se bem que vai demorar ainda para a final do Paulistão, com a vitória do Água Santa, moço. O Água Santa teve que fazer um ajuste para os caras jogarem a final do Paulistão, porque o contrato parece que já tinha acabado, coisa e tal, e tiveram que ceder os jogadores para poder jogar só esse jogo. O estádio, eles vão parar tudo, o time só volta em 2024, eles vão arrumar o campo, colocar refletores, vão aproveitar para dar uma ordem na casa para poder ajustar o time da Água Santa. Né? Realmente foi uma vergonha, um tropeço muito feio para o São Paulo. Mas vida que segue, né, música? E as notícias estão ótimas, né? Mas antes, você aí de casa que está assistindo a gente agora, nesse exato momento, ó, clica ali naquele botão vermelhinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações, né? Tudo que acontece aqui você fica sabendo e deixa aquele likeão para a gente estar subindo na audiência sempre, né, Rogerão? Perfeito, música. Então vamos lá, né, para falar do São Paulo, né? Vamos deixar aqui no ponto. Boa. O clima para os lados do Morumbi. Vamos começar com a situação do Galopo, Mosca, que preferiu fazer sua cirurgia em Buenos Aires e não em São Paulo. Né? Realmente. O Galopo teve uma. Como eu posso dizer a palavra? Ele teve uma urgência, né, de tudo que ele ia fazer. Né? Deixa eu ver se eu consigo trazer na tela aqui para gente. Só um segundinho. Perfeito. Essa tela aqui tá meio estranha, viu? Vou falar para vocês. Mas vamos lá. Vou deixar o melhor possível aqui, que essa tela não tá legal, tá hostil, mas vamos lá. Essa tela aqui mostra o Galopo, né? Que estava saindo de campo, né? Quando teve a entorse no joelho, rompeu o ligamento. E, Rogério, LCA, o pior, ele teve um problema sério do LCA, vai ficar aí pelo menos 6 meses fora do gramado, no mínimo 6 meses, pode estender um pouco mais. Então é possível que nem pegue o Brasileirão, dependendo de tudo que acontecer. Né? A gente precisa aí ter a esperança de que ele volte pelo menos numa fase final aí, porque a gente tem as fases finais, se tudo acontecer, a gente chegar lá, a gente tem as fases finais da Copa do Brasil, da Sul-Americana, tudo acontecendo, e quem sabe ele volte, né? É um cara que acabou de estar engrenando, estava subindo que nem um foguete, jogando demais no São Paulo, e acontece uma coisa dessa, Rogério. Música, o que pegou mal também foi que, para mim, há hoje o presidente falou, a gente já vai falar sobre isso, uma falha na comunicação do São Paulo. Né? Primeiro, o São Paulo teve toda aquela mudança no departamento médico. Aí, logo depois disso, o Galopo chega e faz a sua cirurgia em Buenos Aires. Né? Lógico, Buenos Aires, isso. Depois de apurado, alguns jornalistas viram que ele tem um médico de confiança que já fez essa mesma cirurgia nele, né? É a segunda lesão no mesmo lugar, né, Rogério? No mesmo joelho, na verdade. No mesmo lugar, né? No mesmo joelho, no LCA de novo. Então, o que faz necessário? Que a comunicação do São Paulo viesse a falar sobre isso, né? A comunicação do São Paulo também, quando teve a briga dos jogadores com o Rogério Ceni, também não deu as caras, a diretoria não deu as caras. Hoje, o Corinthians lá, o presidente veio e falou em coletiva, com o problema que eles tiveram lá com o Roberto de Andrade e tudo mais. Mas no São Paulo está sendo muito mal lidada essas situações, e isso acaba comprometendo a crise, né, Música? E assim, quando você está em campeonato, se você termina o campeonato em crise, você vai ficar 2 semanas em crise, 2 não, 3, né, na verdade, até voltar a jogar. Quando você está em crise, mas você ganha 2 jogos, a crise vai embora, ela dá um tempo. E o São Paulo vive com isso e com uma péssima comunicação dos seus dirigentes,
perante a situação que São Paulo vai passando, né? E o pior, né, Música? Falando aí do Departamento Médico de São Paulo, são aqueles jogadores que fizeram um tratamento conservador e não conseguiram melhorar, né? Me parece que a única boa notícia que vem sendo aí é o Caleri, né? Que optou por não fazer cirurgia, parece que está fazendo lá algumas movimentações no campo e quem sabe há uma esperança ainda que ele venha na primeira rodada. Mas o Galopo e o Wellington, né, Muxa, que também fez uma cirurgia no tornozelo, estão fora da temporada de 2023. Uma pena. Tínhamos um bom lateral esquerdo e o Galopo basicamente vão ficar aí 8 meses. Se voltarem, Música, vão voltar apenas no finalzinho da temporada. Rogério, é difícil, né? O departamento do São Paulo, o departamento médico do São Paulo, já vinha sofrendo há anos, não é de agora isso, né? Várias temporadas já que a gente vem com lesões que acontecem. Ninguém dá para entender o quanto de lesão que acontece no São Paulo. Foi uma coisa que até hoje não foi explicada, né? Jogadores, que nem você bem disse aí, não vamos operar, vamos fazer só como que é a palavra? Um tratamento conservador. Conservador. Que não é o cirúrgico, né? Isso, ele vai voltar a jogar e tal. Sem fazer a cirurgia, Entendeu? Agora, aí, Música, o Wellington não adiantou, o Wellington não adiantou, teve que operar. Como que ele chama o menino lá? O Igor Vinícius e o Diego Costa ficaram fazendo o conservador, não se recuperaram e foram para a cirurgia. Ou seja, se fosse para a cirurgia logo, eles poderiam, né? Sim, não, já estariam. Você tem uma ideia? A princípio, uma notícia que você falou até boa, me parece que o Diego Costa terá condições de jogo, de jogar no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada. É uma expectativa, né? Então já seria uma boa, porque hoje a gente está com Arboleda. Arboleda deve voltar também, né? Então, mas quem que tem na zaga hoje? Arboleda, o menino. Diego Costa. Não, sem contar o de Costa, que ele não tinha previsão para voltar. Agora ele talvez volte. Que não jogou a final do Paulistão. Perfeito. E volta final agora. Não, né? As quartas de finais. A fase final. O Beraldo. E o Alan Franco. O Alan Franco. Então só tinha 3, né? Agora volta o Diego. Assim, a esperança nossa é que ele volte jogando. Da base também. Não, mas que ele volte jogando, também, Rogério, aquilo que ele vinha jogando no ano passado. Ele teve uma fase muito boa. Depois teve uma queda, né? Um menino ainda, querendo ou não é um cara já muito experiente, mas recebeu uma responsabilidade grande, braçadeira, capitão, assim, então ele se doou demais, né? E agora a expectativa é que ele volte bem, mas a maior notícia para o São Paulo vai ser o departamento médico resolver os problemas e não temos mais ninguém machucado. Eu acho que aí, machucado em campo, o cara teve uma lesão, joelho, é uma coisa. Agora, o cara que vem com lesão por excesso de trabalho ou por falta de trabalho, não dá para aceitar uma coisa dessa dentro do São Paulo, né, Rogério? Música, e tem também outra, não é uma bomba assim, mas a jogadora Formiga do essa é punk. Ela fez críticas ao São Paulo pelo departamento médico também. Ele disse que também o time treinava muito no sintético lá em Cotia, né? As meninas treinam em Cotia e jogava no outro tipo de campo. Quer dizer, realmente várias críticas foram feitas ao São Paulo. Diz que meio que ela se arrependeu de sair do Paris Saint-Germain para vir jogar no São Paulo. E ela é uma jogadora que teve no início da sua carreira uma passagem pelo tricolor paulista, né? Não, ela quis, Rogério, teoricamente vir meio que quase que se aposentar. O que aconteceu? Ela jogou um ano no São Paulo, encerrou o contrato. Ela não quis renovar. O São Paulo procurou ela para renovar, ela não quis. Para você ter uma ideia de a fase é tão ruim e tudo que está acontecendo lá dentro, ela fala de desrespeito com as meninas, que o São Paulo não trabalha profissionalmente no futebol feminino, que ela teve 2 camisetas para jogar o ano todo, teve que usar a mesma camiseta, e que quando ela falou que não ia renovar, foi falado para ela que se ela não devolvesse o uniforme, ia ser descontado dela. Ela falou que foi a pior coisa que ela poderia ouvir, aonde já se viu. Ela não é nem por ela devolver a camiseta, se ela vai devolver, quer dizer que vão dar essa camiseta para uma nova jogadora. A jogadora vai ter que usar uma camiseta usada que ela já usou durante o ano todo. Então ela se sentiu assim, muito mal, né? Ela veio para querer tentar encerrar a carreira no São Paulo
E acontece uma coisa dessa. Ela falou que se arrepende demais de ter voltado. Ela não queria ter visto uma coisa dessa. E ela fica muito triste em saber que o São Paulo não mudou em nada no futebol feminino desde quando ela passou pelo São Paulo. Ela imaginava que o São Paulo hoje teria uma condição muito melhor para o futebol feminino. E infelizmente ela fala tudo isso e esculhamba ainda mais tudo que já está acontecendo de ruim no São Paulo. Eu acho que o São Paulo descarrilhou, Rogério, descarrilhou, saiu do trilho. A gente não tem, primeiro, um presidente de pulso forte, como você chama ele, um presidente blogueirinho, né? Ele não aparece nas horas ruins, só Esse crédito aparece do Barolo, que ele só quer aparecer na festa, no só momento nas bom, né? festas, na coisa Na boa. crítica da cara, ele não tem aparecido. E na Perfeito. reeleição, né? Nós não temos hoje, infelizmente, eu sou um cara que defende demais o Rogério, mas nós não temos um treinador. Tá horrível. Essa me dói falar isso, mas Tá é uma perdido, né? realidade. Ele perdeu o controle, então aí fica difícil. Nós temos jogadores que não querem jogar, não querem treinar. Ah, eu quero ficar em casa, não vamos concentrar, não sei o quê. Cara, isso Ô, Música, não é vamos pensamento. aproveitar. Ah, Aproveita e muda a foto com a foto que fala em não querer jogar. Então, a foto que deu um burburinho grande também do São Paulo, que segundo o Barolo, assim, a pergunta a foto tem aí a foto do Éder, né, que todo mundo conhece, que no tempo do São Paulo era chamado também de Cheddar, né, moça? sim. Porque ele estava um pouquinho forte, com as bochechas um tanto quanto grandes. Olha só a diferença dele antes e depois, né? Mas dizem que essa foto aí, você vê que é a camisa Roku, né? Então, Sim. eu creio que ela é na primeira passagem, é no tempo do Crespo ainda, né? Que ele já chegou um pouquinho pesado da China, então, quando eu vi a segunda mensagem, foi isso. Mas mesmo assim, ele não estava tão em forma assim. E na eliminação do Criciúma para o Coritiba, ele foi eleito o melhor jogador em campo e está ganhando um salário de 180 mil. No São Paulo, ele tinha um salário de 700 mil. Então, alguns torcedores aí têm dito que o CT da Barra Funda é um resort, música, que os caras vão lá, Sim. comem bom, Rogério, engordam, ninguém ficam quer. passeando. Não acontece nada. Querendo ou não, o time do São Paulo se tornou, o cara vai lá, faz corpo mole, finge que joga, recebe bem, porque tá, o São Paulo falou que não tinha dinheiro, mas contratou um monte de gente pagando muito bem, vários anos já. Você tem informação aí de que o São Paulo contratou 30 jogadores em 30 meses de Casares no São Paulo. Então, assim, é uma mudança generalizada e entra jogador, sai jogador, a gente continua do mesmo jeito. Não tem mais aqueles caras que dão sangue. Quando tem um cara que começa a aparecer para tentar resolver, vou citar aqui o Patrick ano passado, ele até teve um pouco de forma, depois, final do ano, ele foi o melhor jogador que o São Paulo teve. Aí arruma uma confusão aqui, vai embora, não quer saber do São Paulo. Então fica Perfeito. muito difícil. Hoje a gente pagou um caminhão para trazer o Nicão. O Nicão não ficou um ano, machucou, foi embora, não quis E, ficar. música, Ninguém essa quer ficar no São diretoria Paulo toda. sabendo que não vai ganhar nada, ou se tem um salário grande, fica aqui. Um exemplo, Éder. Por que ele não falou para o São Paulo o seguinte: São Paulo, não, vou ficar aqui, baixa o meu salário para 180 mil? Ele queria continuar ganhando 500 mil. Aí ele prefere sair do São Paulo para ir jogar no Criciúma para receber 180. Então, assim, o problema é os caras não querem ficar no São Paulo. Só se for ficar no São Paulo só para receber dinheiro E, alto. música, Então tem que saber quem são os jogadores que querem jogar, Rogério. Os caras que não querem, tem que mudar isso aí, pô. Não dá. Entra jogador, sai jogador, a gente continua quebrando a cara do mesmo jeito. lembrando que 30 mil. Desculpa, em 30 meses, o São Paulo contratou 30 jogadores nessa administração. Né? Então, assim, toda vez que você manda embora, contrata, você perde dinheiro com isso, mesmo que você dispense jogadores que não prestam. Né? Assim, São Paulo, Orejuela, São Paulo pagou mais de 10 milhões na Orejuela, né, Mocha? Não tem 12 condições de milhões. 12 milhões, uma contratação dessa podia ter usado para coisas melhores. Música. Agora, música, e hoje também o presidente deu uma entrevista ao jornalista André Hernan, ele pegou o presidente na entrada do CT para poder falar sobre tudo que aconteceu no São Paulo, né? E o presidente mostrou que jamais pensou em demitir o Rogério segue forte, e também ele tem que bancar a escolha que ele fez, né? Quando mandou o Crespo embora, ele estava louco para colocar o Rogério de volta, né? Provavelmente o presidente, se o Rogério não estivesse
como é que fala? Na pista, Olha eu ele aí, ó. acho que. Ele Olha aí, ó. aí, olha aí. Eu acho que se o São Paulo não tivesse na pista, o O Rogério Ceni não Rogério tivesse na pista, o São Paulo não mandaria o Crespo demitiria. embora, né? Sim, Não com demitiria. certeza. Na verdade, ele estava louco e agora, com o fracasso até aqui, né, Musca? Tem que falar até aqui. Pode ser que se recupere, tudo pode acontecer. Mas o trabalho não é bom, a estrutura de cobrança do clube é péssima e a diretoria permanece extremamente omissa, né? Com todas as crises, a gente não vê. Até o Muricy, um São Paulino muito dedicado, não tem aparecido, né? Precisava que as pessoas falassem para resolver essas crises, Buscão. Rogério, é difícil porque, imagina, se o Muricy não tá falando nada, o presidente nem vai falar nada, falar dele disso, porque ele não resolve, ele não aparece, ele só quer a hora que ganhou alguma coisinha ou apareceu uma compra boa, alguma coisa, o resto ele some, ele não aparece, né? E Mas o lembrando que esse ano Muricy, tem reeleição, né? então, Ele aprovou a reeleição. O Muricy é um cara que deveria vir à tona, mas eu acho, Rogério, que ele tá, vou dizer a palavra séria, acho que ele tá com vergonha. Porque ele fez o trabalho junto com o Rogério para ficar. Lembra? Eles iam sair, ele e o Rogério. Ó, não vamos sair, não vai dar mais. Vamos trocar o time, não sei O o quê. áudio vazado, né? O áudio vazado e tudo mais, né? E aí vai ter mudança. Teve a mudança. Trouxe vários jogadores. Claro, não são exatamente as primeiras opções que o Rogério pediu, mas é a segunda, é a terceira, o Rogério acabou falando para vir. Ó, eu só tenho a terceira opção, você quer? Se ele falou quero, a culpa também é dele. Ele podia falar, não, a terceira opção eu não quero, né? Mas ele falou, vem. Então tá lá, David chegou, fez só um jogo bom, sumiu, ninguém mais viu o David. Era o cara que ele queria o David de qualquer jeito, né? O David não foi bem só um pouquinho no Fortaleza, o resto dos lugares que ele passou foi rebaixado com os Foi no times. Então, começo assim, do Cruzeiro, foi bem, mais ou menos aí, no começo do Cruzeiro. então, assim, é complicado, Rogério. Eu acredito que o Muricy esteja um pouco com vergonha de tudo isso. E eu espero, sinceramente, que não consiga se reeleger. Não tem condições. Não é possível Mas, que ele mas seja reeleito. Musca, O problema é que não é a torcida que é o vota, time, né? Esse é o problema, né? são os conselheiros lá, o pessoal do clube social, né? Eles votam nos conselheiros e os conselheiros votam no presidente. Então, é um time menos democrático possível. Então, o futuro, Musca, não é promissor nada para o São Paulo Futebol Clube. Me parece, sabe, que um setor público, a gente já trabalhou em um deles que às vezes até funcionava o nosso. Mas eu já trabalhei num momento que não funcionava, né? Então, parece, o São Paulo está parecido com isso. Porque também tem setores públicos muito bons, né, que funcionam, Tem, como na claro. nossa live de ontem, né? Veja lá o Desporto Paralímpico, o exemplo da UFAM, do comitê, que não é um setor público, mas recebe verba pública e funciona. Não são Perfeito. todos, mas parece aquela coisa abandonada, né, Música? São Paulo dá a ideia de uma coisa abandonada, sem comando e desacreditada, Muscão. Eu acho que é isso, né? Abordamos É isso, toda a galera. nossa crise. Infelizmente, as notícias não são boas, mas precisamos trazer para todos vocês, para aqueles que não estão se inteirados do assunto, saibam o que está acontecendo com o nosso saudoso São Paulo e que você possa estar aí. Aconteceu alguma coisa? Quer passar aqui para a gente? Quer trazer informação? Manda que a gente traz na telinha, beleza? Obrigado, Beleza. galera. Tamo junto sempre. Rogério? Obrigado. Abraço efusivo. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o likeão e ativa o sininho para saber de todas as novidades do canal, tá? Aquele abraço efusivo, como está aqui, né? Que já vem com o likeão, música, abraço Vem efusivo e com o tal, Lecão. né? E aqui, Deus abençoe a todos e uma semana boa para todos. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Abençoe sempre, hein? Fiquem na paz. Até